Olá, eu sou a Cris Kaufmann e estou com vocês nessa segunda temporada da série de vídeos Minutos da Qualidade, uma iniciativa da Brasão Sistemas com o Grupo Diretiva em parceria com a WK para trazer informações e dicas em minutos de gestão de qualidade. E neste vídeo vamos abordar um tema semi-polêmico da ISO 9001 chamado mentalidade de risco. Polêmico e por que mentalidade? A norma quer trazer para você uma visão de preocupe-se, comece a pensar na questão do risco, como uma forma de avaliar o contexto geral do seu sistema de gestão. Tanto que na norma mesmo, na ISO 9001, na versão 2015, mentalidade de risco aparece no anexo do seu sumário e na parte final como um A4, mentalidade de risco, dando algumas informações e diretrizes e não uma cobrança direta para esta avaliação. Porém, subliminarmente, em várias cláusulas, ele cobre a questão: pense no risco, avalie o risco. Por exemplo, na cláusula 4, no contexto da organização, além de sua empresa ter que identificar onde está inserida no mercado interno e externo, tem que identificar quais são os riscos dessa inserção. Na cláusula 5, onde fala de liderança, há de se pensar e medir quais são os riscos em que a sua empresa, perante os líderes dos seus trabalhos ou de suas frentes operacionais, estão neutralizando. Na cláusula 6, de maneira bem forte, na parte de planejamento, ou seja, toda análise da sua visão mercadológica interna ou externa do seu negócio. Sabe a análise SWOT do planejamento estratégico? FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Portanto, as oportunidades e as ameaças, elas podem ser riscos positivos ou de pouco impacto para a sua organização. Ainda na cláusula 8, toda a parte de operações. Quais são os riscos que no seu negócio você tem que medir? Sejam eles riscos de inadimplência, risco de acidente, incidente, condições inseguras, ou riscos de acordos ou quebra de acordos comerciais ou mesmo de legislação. Na cláusula 9, onde a ISO 9001 fala de avaliação de desempenho, qual é o risco se você não atingir os níveis desejados dos seus indicadores? Como você vai neutralizar estes não cumprimentos e de que maneira que você vai driblar isso para não dificultar o cumprimento da sua missão ou política de gestão? E ainda, é claro, na cláusula 10, no item melhoria. Nessa segunda temporada da série de vídeos Minutos da Qualidade, falamos sobre RAM, Relatório de Ação de Melhoria. E sim, lá na parte final aborda riscos e pergunta o que pode melhorar em função disso. Nesse aspecto é que a norma diz: e agora? Farás o que com esse risco? Que aspecto você vai incorporar além para que isso possa ser evitado dentro de um cenário da sua organização? Portanto, toda a parte de liderança e avaliação de desempenho, junto com planejamento, se envolve na retenção de informação documentada, mesmo que de forma fracionada nos capítulos atuais da ISO. Mas, na ISO 9001 fala de mentalidade. Acontece que existe uma ABNT, NBR ISO 31000, que trata do gerenciamento de risco, os princípios e as diretrizes. Ou seja, como que faço para identificar, analisar, desenvolver resposta para os riscos e monitorar exatamente os seus impactos? A palavra-chave para risco é ousadia. Quais as escolhas que a sua empresa vai fazer de pensar fora da caixa para transformar essa oportunidade ou essa ameaça em coisas benéficas para o seu negócio? Diante disso, é uma possibilidade de eu verificar o que pode não dar certo, seja de maneira quantitativa ou qualitativa, e pensar nas minhas perdas ou nos ganhos, e com isso avaliar estrategicamente as diretrizes para o meu negócio, independente se for curto, médio ou longo prazo.
Nesse aspecto, a gestão de risco contempla basicamente 5 pontos importantes para você mitigar essas ações e melhorar o seu desempenho. A primeira delas é identificação, ou seja, graduação do risco alto, médio, baixo, riscos comerciais, riscos químicos, físicos, biológicos, de acordo com o laudo da saúde ocupacional da sua empresa ou mesmo com a sua operação, riscos de manutenção preventiva ou corretiva, acidentes e riscos financeiros, monetários, perdas, investimentos e inadimplência. Identificado o risco, nós precisamos, num segundo ponto, fazer uma análise qualitativa disso, que é avaliar quais serão as escalas médias dos impactos e probabilidades deste risco te afetar. Feito isso, a gente faz o terceiro ponto, que é uma análise quantitativa, que é uma expressão numérica para que eu possa saber se eu estou perto ou longe de atingir ou de neutralizar o risco. Para isso, super indico a metodologia de análise de objetivos e metas através do gerenciamento de indicadores de desempenho. O quarto ponto é planejar respostas, ou seja, de que forma que a nossa empresa vai responder às situações de risco. Afinal, muitas vezes a gente assume o risco e faz a operação. Só que se der errado, quais serão as medidas de contenção e aí a abertura dos relatórios de ação de melhoria para evitar que isso reincida dentro da sua organização. E o quinto ponto e último é o monitoramento, ou seja, os riscos que a sua organização, no contexto dela, tal como implantado através da ISO 9001, está hoje, não quer dizer que estará exposta ano que vem, nem daqui a 2 anos ou daqui a 5. Por isso a sua organização tem o dever de monitorar os impactos desses riscos que a sua organização tem. Por isso, avaliar estatisticamente estas ocorrências, seja pelo mesmo plano de acompanhamento e melhoria lá das RANs, como gráficos e estatísticas de uma planilha de gerenciamento de risco, incluindo, inclusive, fontes de oportunidade e ameaças de um planejamento estratégico. Para isso, a sua organização deve pensar no risco sempre abordando a oportunidade e criando esse aspecto de mentalidade na sua equipe, através do pensamento preventivo, é como uma adivinhação nos seus processos. Se você envolver as pessoas que na hora da execução de uma tarefa ela está preventivamente pensando, se eu não usar o EPI eu tenho um risco, se eu não cuidar disso aqui eu tenho um risco, essa mentalidade ela deve ser embutida nas pessoas. E a ISO 9001 foi muito esperta, trazendo isso com o nome mentalidade de risco, justamente para nos fazer pensar a colocar isso na cabeça das pessoas. E ainda mais, ela tirou na versão 2015 a expressão ação preventiva, que seria uma não conformidade potencial, ou seja, pode acontecer, mas também não pode. Isso significa risco. Então pense como mentalidade de risco. Aborde a gestão de risco com bastante frequência para gerar amadurecimento da sua equipe a respeito dos efeitos das incertezas do seu negócio, colocando isso no seu produto ou serviço e pensando nisso com os parceiros do seu negócio, ou seja, produtos e serviços providos externamente, tanto quanto processos terceirizados ou parceiros comerciais, é importante também. Afinal, o seu cliente não pode ser prejudicado em função de um provedor, um fornecedor que você escolheu para executar parte do seu processo. Então pensa nessa mentalidade de risco com o trabalho deles também. E para isso tudo funcionar, nada melhor do que o ciclo de Deming, que é o ciclo PDCA. Ou seja, a gente planeja, executa, checa e age corretivamente nas ações de prioridade maior ou de risco maior para evitar a sua ocorrência ou a sua mesmo reincidência. Com isso eu uso o exemplo da resiliência, que é a capacidade que a gente, enquanto pessoa física ou pessoa organização, tem de ficar resistente aos impactos positivos ou negativos que a gente enfrenta no mercado para sobreviver. E é essa nossa capacidade de ser resiliente que nos leva a manter-se no mercado, a crescer no mercado
ou sair do mercado. Por isso a gestão do risco tem que te ajudar a prevenir as suas perdas e aumentar os seus ganhos. Com isso, você analisa riscos, auxilia a tomar decisões para ter escolhas conscientes dos caminhos que a sua empresa vai andar. E com isso priorizar para distinguir o que é uma alternativa de ação ou de impedimento de ação. Baseado nessa mentalidade de risco, eu convido você preventivamente a se inscrever nesse canal para não perder as novidades, clica no sininho para receber as notificações e acompanhe os próximos vídeos da série dessa segunda temporada de Minutos da Qualidade. Vídeos como a filosofia CTC de comprometimento total com o cliente, que pode ajudar você a avaliar o risco de não perdê-lo. Então não perde essa oportunidade, eu sou a Cris Kalkman e te espero no próximo vídeo. Um abraço e até!